Oi, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Eu não sei de que horas vocês vão assistir esse vídeo, né? Mas estamos aqui novamente para falar um pouco acerca da palavra, a palavra do Senhor Jesus, a palavra salvadora, a palavra que nos conforta, a palavra que nos confronta, a palavra que nos salva, a palavra que nos liberta. A palavra, a palavra, a palavra, e seja a tua palavra luz para os nossos pés. Amém? Para quem não me conhece, eu sou a pastora missionária Sayonara Barros e hoje o Senhor me deu uma palavra mais cedo para estarmos conversando um pouco sobre ela, e eu penso que a vontade do Senhor essa semana é estarmos falando acerca da santificação. A santificação de todos aqueles que se colocam, para seguir, para servir o Senhor Jesus, para estar na presença dele, todos aqueles que creem nele, todos aqueles que querem ir habitar com ele, viver com ele no céu. Porque o Senhor nos prometeu uma nova morada, e maior será a glória da segunda casa. E precisamos estar prontos, precisamos nos prepararmos para irmos viver com o Senhor no momento em que Ele nos chamar. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos quando vai ser isso, mas será um momento certamente glorioso, porque a verdade é uma só. Todos nós vamos viver a eternidade. A questão é, como é que vamos viver a eternidade? Será na presença de Deus, passando a eternidade com Ele? Ou será na presença do inimigo, queimando junto com Satanás? Porque esse fogo eterno é o fogo da ausência de Deus, é o fogo da ausência de Jesus, é o fogo das nossas consciências que estarão queimando e queimando, ao longo da eternidade. Isso particularmente me assusta e eu acho que deveria assustar você também. Mas a palavra de hoje, a paz do Senhor, Júnior, a palavra de hoje que o Senhor nos deu está lá em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 37. É a palavra que o Senhor nos deu, que hoje vamos estar conversando um pouco sobre ela. Porque, gente, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos o seguinte, que a pedra no sapato de Jesus nunca foram os pecadores. A pedra no sapato do Senhor, aqueles que bateram de frente contra Jesus, aqueles que se mostraram contra o Senhor Jesus, nunca foram os pecadores. Aqueles que sabiam ser pecadores, aqueles que sabiam-se pecadores, nunca foram eles. A pedra no sapato de Jesus nunca foram as prostitutas, nunca foram aqueles que roubavam, não foram aqueles que adulteravam. A pedra no sapato de Jesus eram aqueles que achavam-se e diziam-se, na verdade, santos, sabendo que não eram. Os religiosos, aqueles que colocavam máscaras. Estes eram os que mostravam, ser inimigo de Deus, dizendo amar a Deus. Diziam-se conhecedor da palavra, diziam-se conhecedor de Deus, mas não tinham parte com Deus. E o pior é que nós vemos na palavra o Senhor dizendo que muitos deles estavam não só não entrando, não passando pela porta, não entrando no céu, na presença do Pai, mas também estavam impedindo a muitos de entrarem. E ontem eu estava conversando com a minha pastora e estávamos falando acerca da situação de inúmeros fiéis,
dentro das nossas igrejas, porque as igrejas não estão fazendo o seu papel, os pastores não estão ensinando verdadeiramente a palavra, o viver da palavra, não estão doutrinando, não estão ensinando, né, ali as ovelhas do Senhor acerca da santificação, acerca do bom procedimento, acerca da transformação, acerca de orações, acerca dos jejuns, sabe? E a minha pastora, a pastora Doralice Silva, ela sempre me falava o seguinte: Sayonara, a igreja atualmente, ela é uma igreja que está doente. Eu sinto saudade porque na minha época, assim ela diz, na minha época, há 20, 25, 30 anos atrás, quando você chegava nas igrejas, você encontrava verdadeira adoração, você encontrava temor, você encontrava um povo que entendia o valor da santidade, pastores que entendiam o valor da disciplina, né, que disciplinavam as suas ovelhas, que disciplinavam o povo de Deus. Claro, nós sabemos que em todas as épocas, né, existem lobos transvestidos de ovelhas. Mas eu entendo o que ela estava falando, eram aqueles pastores que realmente se preocupavam, que entendiam o valor da palavra, aquilo que o Senhor Jesus havia entregue nas mãos deles e aquilo que o Senhor esperava. E não é que hoje não tenhamos pastores assim, mas esse tipo de ensino está escasso, está difícil. E é por isso que muitos estão perecendo, muitos continuam dentro da igreja, vivendo ainda cativeiros espirituais, muitos estão dentro da igreja e não estão vendo a sua vida fluir, sobretudo na paz de Cristo, na presença do Senhor. Muitos estão ali e têm a impressão de que não houve mudança, não houve diferença na sua vida. Mas esse não ter diferença, não ver, não vivenciar a mudança, é porque existem processos que precisam ser vividos, existem libertações que precisam ser realizadas, existe uma entrega que precisa ser vivida, porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Jesus disse que ele veio para este mundo, não foi para trazer a paz, mas para trazer a espada. E muitos não estão ensinando, não estão mostrando, não estão falando acerca da santificação. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está às portas, nós sabemos que o tempo do fim é chegado, nós sabemos que este momento de Apocalipse nós estamos vivendo um momento de dores de parto, o Senhor está chegando e ele virá buscar uma noiva que está preparada. Ele virá buscar as 5 virgens prudentes que estiveram ali, que se prepararam e que o estão esperando. Ele virá buscar servos que foram servos fiéis. Mas antes de iniciar, de dar sequência na palavra, eu quero fazer uma breve oração. E aí nós vamos para a leitura e vamos conversar um pouco mais. Tudo bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, amado Mestre Jesus, Divino Espírito Santo de Deus. Senhor, neste momento, Pai, em que estamos aqui diante da Tua presença, Jesus, buscando a Tua face, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que deste momento em diante, Senhor, seja sempre o Senhor falando, o Senhor explicando a Tua palavra, porque afinal de contas, meu Deus, foi o Senhor quem escreveu. Foi o Senhor quem usou a mão do homem para escrever estas verdades. Estas verdades, Senhor, são verdades espirituais e elas precisam ser reveladas pelo Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa conversar conosco na tarde de hoje e nos trazer direcionamento, discernimento, entendimento e sabedoria. Que todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. Que todo levante do inimigo, Senhor, contra a Tua igreja caia por terra em nome de Jesus. Senhor, abre os nossos ouvidos à Tua palavra. Prepara os nossos corações, que nós a entesouremos, Senhor, como tesouro mais precioso. E que deste tesouro, Senhor,
possamos tirar coisas boas, porque o Senhor disse que o homem justo entesoura tesouros, guarda tesouros valiosos. Desse bom tesouro ele tira coisas boas, e o maior de todos os tesouros é a tua palavra, porque ela deve ser luz para os nossos pés. Então nos ajuda, Espírito Santo, a fazer da tua palavra luz para os nossos pés na tarde de hoje, e que todos que ouvirem essa mensagem sejam edificados. Obrigada, Senhor. Assim oramos, clamamos, entregamos e agradecemos, Pai. Obrigada pelas maravilhas que eu sei que o Senhor vai fazer e já está realizando em nosso meio. Que sejamos libertos do cativeiro e das mentiras de Satanás e sejamos curados no nosso espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amados, a palavra de hoje está em Lucas, capítulo 11. Eu vou começar a leitura do versículo 37 ao 44. O Senhor diz assim: ao concluir essas palavras, um fariseu o convidou para comer em sua companhia. Jesus, aceitando, foi e reclinou-se junto à mesa conforme o costume. Entretanto, o fariseu, notando que Jesus não se lavara de acordo com a tradição cerimonial que antecede as refeições, ficou surpreso. E então o Senhor lhe declarou: vós, fariseus, purificais o exterior do corpo e do copo e do prato, mas vosso interior está entupido, entulhado de avareza e perversidade. Insensatos, aquele que criou o exterior não criou igualmente o interior? Portanto, dai ao necessitado do que está dentro do prato, e vereis que tudo vos será purificado. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, contudo, praticar essas virtudes sem deixar de proceder daquela forma. Ai de vós, fariseus, pois amais o lugar de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vós, porque sois como sepulturas que não são vistas, por sobre as quais os homens andam sem saber. E o Senhor segue no versículo 45, dizendo: então, um dos advogados da lei advertiu a Jesus: mestre, quando dizes essas palavras, também nos ofendem a nós outros. Todavia, ele afirmou: ai de vós também, advogados da lei, porque sobrecarregais as pessoas com fardos que dificilmente podem carregar. No entanto, vós mesmos não levantais um só dedo para ajudá-las. Ai de vós, porque edificais os túmulos dos profetas, sendo que foram os vossos próprios antepassados que os assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade essas obras dos vossos antepassados, porquanto eles mataram os profetas e vós lhe edificais os túmulos. Por isso também Deus advertiu na sua sabedoria: eu vos enviarei profetas e apóstolos, dos quais assassinarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o início do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos asseguro, contas de tudo isso deverão ser prestadas por esta geração. Ai de vós, advogados da lei, porque vos apropriastes da chave do conhecimento, contudo, vós mesmos não entrastes, nem permitistes que entrassem aqueles que estavam prestes a entrar. Amém? Amados, nessa palavra, o Senhor Jesus está nos alertando. Assim como ele alertou aquele povo ao seu tempo, ele está nos alertando, ele permanece, ele segue nos alertando acerca da hipocrisia. Porque tantas vezes estamos diante de Deus, estamos diante dos homens, usando máscaras.
eu não canso de dizer o seguinte: não tenham pecados de estimação. Amados, o Senhor vê tudo. O Senhor está te vendo em todos os momentos, 24 horas do teu dia. Tanto o Senhor Jesus quanto Satanás. Então perceba que nada vai ficar oculto. Mais adiante, em todo o capítulo 12, o Senhor segue com esses ensinamentos, ensinando acerca da santificação para o povo, ensinando aos seus apóstolos e ao povo que o estava escutando, que tudo aquilo que você falar, fizer escondido dentro de um quarto escuro, ou sussurrar dentro de um quarto fechado, será colocado à luz do meio-dia e será gritado do alto de telhados. Porque o Espírito de Deus, o mundo espiritual, está vendo tudo o que estamos fazendo. E o nosso Deus, ele sabe ainda mais. Porque o inimigo, ele não tem poder de entrar na tua mente para ouvir os teus pensamentos e entrar dentro do teu coração, mas o nosso Deus tem. Ele ouve os teus pensamentos, ele sente as tuas emoções. Olha, pensa num relacionamento transparente ou relacionamento com Jesus. Você não consegue esconder dele nada, então por que você continua tentando? Amados, a carne, eu sei, ela é fraca. O próprio Jesus disse, a carne é fraca. Mas é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Qual era a imensa diferença entre os fariseus, os doutores da lei, que eram aqueles homens que serviam, que estavam a serviço do santuário, que pregavam a palavra, que diziam conhecer toda a palavra, que diziam conhecer a Deus e que se desfaziam, inclusive dos pecadores. Porque quando lemos a palavra, quando lemos o Novo Testamento, nós vemos que muitas vezes os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei daquele tempo, um dos pontos que eles mais batiam em cima de Jesus era que Jesus sentava para comer com pecadores. E o Senhor, naquela oportunidade, disse, eu vim para doentes, eu não vim para pessoas sãs. Mas percebam, existem doentes que estão doentes e dizem que não estão. É ou não é verdade? Tem gente que tá ali com a pressão alta, que tá com diabetes, ou que tá com alguma doença e diz, não, tá tudo bem, eu não tenho nada, isso é conversa do médico. Alguém aí já conversou com os seus idosos? Já viram a dificuldade que é levar um idoso no médico? Gente do céu, nós que estamos tantas vezes criando os nossos pais e as nossas mães, quando eles ficam doentes, leva eles no médico, conseguir convencê-los de que tem alguma coisa de errado, que não tá tudo bem, que eles precisam de uma avaliação médica. Olha, é uma luta. Porque eles não querem reconhecer, eles dizem, não, eu tô bem, não, um chazinho resolve. Você tá aí com história, você tá querendo colocar a doença em mim. E a gente sabe o quanto é difícil. Mas dentro das nossas igrejas não está diferente. Existem muitos que estão adoecidos espiritualmente. Dentro e fora da igreja. Adoecidos espiritualmente e não reconhecem. Mas perceba que Jesus, ele não encontrava dificuldade em convencer os pecadores. Zaqueu, ao ouvir a pregação de Jesus, deu-se conta do seu pecado, se arrependeu e foi salvo. Prostitutas foram salvas. O ladrão na cruz, naquele último instante, ao reconhecer a santidade de Jesus e o seu próprio pecado, porque ele sim merecia estar ali, diante de todo aquele sofrimento, aquele padecimento, ele merecia, mas Jesus não. E por reconhecer o seu estado de pecador,
miserável, de que sim, errou, e se colocar em humildade diante de Jesus, porque sabemos que só Ele para nos salvar e ter misericórdia de nós. Ele se coloca em humildade diante do Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E o Senhor Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Amados, tudo que o Senhor quer de nós é que reconheçamos o nosso estado, reconheçamos a sujeira nas nossas vestes, que reconheçamos as nossas fraquezas, aquilo que sem Ele a gente não consegue vencer. Quantos são os que estão na igreja e não conseguem vencer a carne para se manter em santidade, sem ter relacionamento sexual fora do casamento? Uma das maiores lutas hoje, um dos pavores, seja do homem, seja da mulher, é ficar sem um marido ou sem um companheiro, sem um esposo, a esposa ali do seu lado, porque não consegue ter domínio da carne, porque não aguenta ficar sem sexo. Quantos são os que estão dentro da igreja e não conseguem deixar a pornografia, porque a pornografia é um aprisionamento espiritual, é um vício, e você precisa ser liberto disso. Mas você não quer reconhecer. É como um drogado que está fazendo uso da maconha, né, ou da cocaína, ou vai entrar no vício, começa ali devagarinho e diz: não, isso não, nada a ver, isso não vai, a paz do Senhor, Flávia, isso não vai me aprisionar, não, isso não vai vir, isso não vai tomar conta de mim, isso não vai virar um vício na minha vida. Foi assim que muitos caíram. Quem entrou no crack e entrou com esse pensamento de que era besteira, de que ele era mais forte e ele entrava e saía quando quisesse, hoje está lá na Cracolândia, vencido pelo vício, vencido porque não consegue sair sozinho. E assim é o estado de muitos, em muitos pecados. Você entra ali dentro da pornografia só para dar uma apimentada no relacionamento, né? Você tá aí com seu esposo, com a sua esposa. Amor, vamos só dar uma apimentada ali. É só besteira, é só ali entre a gente. E aí começa a assistir, muitas vezes o homem começa a assistir alguns vídeos inadequados. E ali ele abre uma porta dentro da vida dele. E aí acontece um efeito contrário. Ele passa a já não ter mais interesse por sua esposa, porque passa a desejar aquele sexo animal dos vídeos pornográficos. E ele não entende que ele está debaixo da opressão, debaixo do domínio de demônios que estão relacionados com aquilo ali. E se ele não busca uma libertação, ele afunda cada dia mais. E quantos não são? Todos os dias nós vemos escândalos dentro da nossa igreja. Obreiros, claro que vem mais à tona, choca mais quando você encontra um pastor, uma pastora envolvida dentro desses escândalos, né, de pornografia, assassinato, adultério. E aí você olha e diz: mas parecia ser um homem de Deus, parecia ser uma mulher de Deus. E aqui nós temos o Senhor Jesus nos alertando que por não terem lavado o íntimo, por não terem buscado a santificação, não se deixarem tratar por Jesus, ser limpos pelo Espírito Santo na sua intimidade, porque só Ele para nos limpar de dentro para fora, por não reconhecerem as suas fraquezas, por não buscarem aquele que os podia livrar, foram afundando, 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 até que o Senhor faz cair a máscara, porque o Senhor Jesus faz cair a máscara e mostra tudo aquilo que estava no oculto.
são os sepulcros caiados, sobre os quais os homens caminham, como a gente acabou de ler. Porque estão ali, estão ensinando o povo da igreja, estão direcionando, estão falando da palavra, né? Mas eles mesmos não estão vivendo a palavra. E o que o Senhor quer, amados, é que nós vivamos a palavra. Não tem como você viver a palavra de Deus, os seus ensinamentos, se você não ser liberto, curado e salvo. Mas tem muita gente que está dentro da igreja, que só porque se batizou, está achando que está salvo. E eu vou te dizer, você não está. Porque muitos estão batizados dentro da igreja, mas foi simplesmente um banho de água que você tomou. Você não aceitou verdadeiramente Jesus. Porque todo aquele que aceita verdadeiramente a Jesus, que recebe verdadeiramente o Espírito Santo de Deus em si, não permanece a mesma pessoa. É impossível. E aí você começa a viver aquela libertação que você se apaixona por Jesus. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus se apaixona pelo Senhor de tal modo, o seu amor o envolve de tal modo que tudo mais perde a importância. Tudo mais perde significado. Se você antes amava as baladas do mundo, você já não vê mais graça. Se você antes adulterava e não te pesava a consciência, não estava tudo bem, afinal de contas isso é besteira, todo mundo faz. Você já não se sente mais à vontade de modo nenhum de cometer os mesmos pecados. Se você antes falava algumas palavras, alguns xingamentos, né, daqui a pouco o seu linguajar muda. E você começa a ser transformado. Eu lembro quando eu fui batizada em 2022. Eu já participava de cultos com o Senhor. A minha pastora, ela me acompanhava. E fazíamos culto à distância, como estamos fazendo aqui. Eu não queria ir para a igreja, então ela me acompanhava à distância. No começo era toda segunda e quinta, se eu não me engano, e depois ficou toda terça e toda quinta. E muitas vezes também na quarta e outras vezes também no domingo, porque eu queria estar fazendo culto, eu queria fazer adoração, eu queria estar junto com ela. E por 1 ano e meio, o Senhor foi ali trabalhando, me ensinando, me mostrando a palavra, até que chegou o momento de ser batizada. E eu lembro que quando eu fui para ser batizada, né, pelos meus bispos, bispo Raimundo, bispa Denilza, quando eu entrei dentro daquela água, eu lembro a emoção que eu sentia. Porque tem muitos que entram ali na água batismal e não têm ideia do significado de um batismo. Amados, o significado, o batismo é o morrer para o mundo, morrer para o teu antigo eu, para que você, do jeito que você está ali, você morra, verdadeiramente morra, e você renasça em Jesus, para Ele fazer uma coisa nova em você. A paz do Senhor, Josélia, para Ele te trazer a vida de um modo diferente, a vida em Cristo. E eu lembro que quando eu entrei ali naquela água, eu sabia na minha alma o significado de cada palavra daquela que eu estava falando, porque era o maior desejo do meu coração estar com Jesus. Então, quando o bispo Raimundo olhou para mim e perguntou: minha filha, você aceita Jesus? Você reconhece Jesus como seu único e verdadeiro Salvador? E eu repeti aquelas palavras. Eu disse: Senhor, eu reconheço ao Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. E hoje eu morro para o mundo e renasço em Cristo. Eu senti o valor, o peso, a essência de cada palavra daquela. E ali, quando eu saí daquelas águas, eu fiquei: Senhor, agora eu preciso do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em mim. O fogo do Espírito Santo em mim. Jesus, eu quero sentir. Senhor, cadê? Eu quero sentir.
E eu lembro que uma irmã que estava ali, como testemunha do batismo, o Espírito Santo tomou ela naquele momento e veio para falar comigo. E falou não só comigo, mas com a outra jovem que estava sendo batizada e com todos que estavam ali. Mas eu lembro que quando o Espírito Santo segurou aquela senhora, Dona Alice, tomada pelo Espírito Santo, ela segurou nas minhas mãos, eu senti um choque no meu corpo. O meu corpo começou a pegar fogo e era um choro tão desesperado que eu não me sustentava nas pernas. Eu não tinha forças para permanecer em pé. E ali Dona Alice, uma senhorinha maravilhosa, sabe aquelas japonesinhas assim, bem mignon, que você olha pra ela e você acha que ela vai se quebrar de tão frágil que ela é? Mas ela segurou meu peso, porque ali eu sei que não era ela, era o Espírito Santo. E atrás de mim tava a Bispa Denilza, né, me segurando também, aquela senhora já de idade. Eu não sustentava minhas pernas, eu não sustentava meu corpo nas pernas. E era um choro, mas era um choro tão desesperado. E por uns bons 5 meses, ao longo de 5 meses, todos os dias eu me colocava, eu lembro que eu ia dormir à noite, né? Às 9 horas da noite eu já me recolhia para o meu quarto porque era meu momento com Deus. E ali eu ficava de 2 a 3 horas em oração, minha adoração. E eu lembro que naqueles momentos eu chorava desesperadamente. O meu pedido para Jesus era só um: Senhor, me transforma, Senhor, me muda, Senhor, me molda, Senhor, me modela. Era isso que eu pedia. Eu não tinha ideia da profundidade daquilo que eu estava pedindo, mas era um desejo que queimava, que ardia, que me fazia desesperar na presença de Jesus. É o desejo da santificação. É o desejo de que o Senhor Jesus tire de dentro da gente tudo que desagrada a Ele, porque sem santificação ninguém verá Deus. Eu ainda não tinha toda essa profundidade de entendimento da palavra. O Senhor tem trabalhado grandemente em mim nos últimos anos, mas eu pedia, eu implorava, eu chorava, eu suplicava, eu jejuava, entende? E é isso que nós precisamos buscar. E hoje, quem me conhece hoje vê a transformação imensa que foi da Sayonara de 4 anos atrás. Uma Sayonara que era depressiva, que era ansiosa ao extremo, uma Sayonara que se sentia dona da verdade. A paz do Senhor, Ivanildo, seja bem-vindo, meu irmão. Daqui a pouco a gente se encontra, em nome de Jesus. Uma Sayonara que era soberba, que era arrogante, que era dona da verdade. Essa era eu, mas eu me achava o poço da humildade. E eu era insuportável. Hoje eu olho para trás e eu vejo isso. Entendem? Mas isso é o Espírito Santo que vai nos mostrando, que vai nos revelando, que vai nos transformando. O Espírito Santo, ele vai te mostrando e vai te dando forças em tudo que você precisa. Eu precisava ser liberta de tantas coisas e o Senhor trabalhou e continua trabalhando grandemente em mim. A masturbação foi um dos processos de libertação pelos quais eu passei. Por quê? Porque no mundo se ensina assim: não, tudo bem, seu corpo, suas regras, não tem nada demais. Qual é o problema? Deus vai se importar com isso? Sim, Deus vai se importar com isso. Porque está na palavra. Na palavra está escrito que o seu corpo, ele não te pertence. O teu corpo pertence a Deus, é templo do Espírito Santo de Deus. E quando você casa, o teu corpo passa ali, né, a pertencer ao teu esposo, e seja o corpo do esposo para a esposa e da esposa para o seu esposo. Eu não sou casada. Não é me dado o direito de usufruir de prazeres sexuais. Eu sou casada com Jesus. Eu me entreguei ao Senhor. A minha vida é para Ele, por Ele e dele. E aí muitos me perguntam: Sayonara, mas como é que você consegue? Gente, nada que jejum e oração não resolva.
Tem uma pastora que eu amo ela, que é a pastora Sara Shiva, que ela tá em santidade, ela tem um ministério para solteiros, ela sempre dá esse testemunho, ela tá em santidade há 23 anos. E aí eu vejo tantas pessoas perguntando, mas é possível, como é que você aguenta? Gente, todo aquele que está em Jesus, busca primeiro as coisas do céu e a sua justiça, busca a presença do Espírito Santo, é como eu disse, todos aqueles que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Todo o resto perde a importância, porque, na minha percepção, o amor de Jesus é tão grandioso, é tão maravilhoso, que não tem nada nessa terra que se compare. Eu só quero Ele e o amor dEle, e a presença dEle. Então, os apelos sexuais de outros homens para mim, sabe? Mas isso é uma coisa que a gente precisa buscar, isso eu tive que buscar. Porque o Senhor, quando o Espírito Santo chega em você, Ele começa a te mostrar tudo aquilo que precisa ser transformado. E o Senhor, Ele é educado, Ele bate a porta para entrar. Ele só vai entrar se você pedir. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me liberta de tudo que te desagrada, não importa o que seja. E aí você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus agir em você. E nós precisamos voltar a buscar isso. Só que muitos de nós que estamos na igreja, estamos lá, aí passou pelas águas batismais, falou uma frase, eu aceito nosso Senhor Jesus Cristo como meu único e verdadeiro Salvador, como quem está pedindo uma pizza. Não teve a profundidade, a abertura realmente para entender o significado espiritual daquilo que você está falando. Aquela declaração não foi com a tua alma, com o teu espírito. E tem muitos que estão dentro da igreja, mas ainda não receberam Jesus. Não receberam o Espírito Santo. E aí são aqueles crentes que o pessoal chama de crente carnal. Já ouviu falar esse termo? Eu já ouvi. É o crente carnal. É o crente que está na igreja e vive dentro da igreja, está lá em todo culto. Toda quarta, todo sábado, todo domingo, toda segunda. No dia que tiver culto, ele está lá. Mas é aquele crente que você olha para a vida dele e ele não está frutificando no Espírito Santo. Você olha para ele e ele está no Instagram mostrando os bíceps, mostrando o peitoral. As mulheres estão com aquelas roupinhas sensuais, batendo foto de Instagram, fazendo biquinho, sensualizando. São crentes que estão completamente na carne, estão frutificando na carne, não estão frutificando no espírito. São crentes que ainda estão presos em toda a sua carnalidade, sabe? São ótimos para julgar o próximo, mas péssimos para olhar para si mesmo. E Jesus disse para a gente tirar primeiro a trave dos nossos olhos antes de tentar buscar o cisco no olho do nosso irmão. Então, amados, não sejamos hipócritas na presença de Deus. Deus não aceita hipocrisia. Não tente apresentar-se para Ele como um pão cheio de fermento. O fermento é o pecado. Apresente-se para Deus com sinceridade, com humildade. Jesus, olha, eu tô pecando nisso. Senhor, eu falei mal da minha irmã. Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu senti inveja. Eu já cheguei para o Senhor e disse, Senhor, eu tô com inveja, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Jesus. Me ajuda a expulsar esse demônio de inveja da minha vida. E nós precisamos fazer isso. E depois que eu orei, clamei ao Senhor, pedi, nunca mais eu senti inveja naquele tipo de situação, que é o pior tipo de inveja que tem, inveja de unção. Você vê um irmão girando no manto, falando em profecia e Deus trabalhando grandemente através da vida dela, e você começa a olhar para ela e dizer assim, eu quero isso. Por que é Deus que o Senhor faz assim nela e não faz em mim? Gente, isso é inveja. Quando você começa a fazer muito isso, é demônio de inveja na sua vida. Não tem inveja da unção do seu próximo. Deus, quando ele dá com liberalidade. Ele dá o Espírito, ele não dá o Espírito por porção, ele dá por completo. Ele dá o Espírito Santo por completo. Agora, o Espírito Santo, ele divide os dons
segundo a vontade dele. Um ele vai usar em cura, outro ele vai usar na palavra, o outro ele vai usar com evangelismo. Se você me colocar na rua para evangelizar, eu sou uma tragédia. Eu fico perguntando, Jesus, eu falo o quê? Jesus, eu falo o quê? Jesus, eu falo o quê? Para evangelizar de pessoa a pessoa, eu tenho imensa dificuldade nisso, mas tem gente que tem uma facilidade. É o chamado evangelístico. Agora, se você me coloca hoje para falar a palavra, eu fico horas falando, porque é o Espírito Santo que vai dando. Eu sei que não é de mim, é o Espírito Santo, toda honra, toda glória é Ele, porque até o ano passado eu li a Bíblia e eu ficava, Senhor, não estou entendendo, Senhor, me ajuda. Foi uma luta e o Senhor estava dizendo, eu vou te dar o rolo, eu vou te dar o rolo. E ai de mim se não for o Espírito Santo, ai de mim se eu tentar dar uma palavra sem antes orar e pedir a presença do Espírito Santo, não sai nada. Mas percebam que quando nós nos colocamos diante de Deus, buscando verdadeiramente a santificação, buscando refletir a Jesus, a luz do Senhor, a primeira coisa que Ele vai fazer é lançar a luz em cima da tua imundícia. É lançar a luz em cima da escuridão que está em você. E aí, se você olha para si, porque sabe quem é que mais confessa pecado? É quem mais está próximo de Deus, porque quanto mais próximo de Deus você está, mais você vê a mancha do pecado em você. Você não fica perdendo tempo olhando o pecado do teu irmão, você primeiro olha para si. Tá? Quem mais confessa pecado é quem está mais perto de Deus. Porque só sabe o valor da misericórdia quem já usou dela. E aí esse que consegue olhar para si e reconhecer o pecado, quando vê o pecado no seu próximo, usa de misericórdia, porque lembra e sabe o quanto ele mesmo é sujo. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de nós se não fossem as suas infinitas misericórdias. Porque graça é o que o Senhor nos dá sem que a gente mereça. Essa é a graça. O Senhor, por graça, nos dá a salvação. A misericórdia é o Senhor deixando de dar o juízo que a gente merece. Porque estamos ali clamando e pedindo ajuda a Ele. Mas o Senhor Jesus diz, vai e não peques mais. Então, quando a gente se coloca diante do Senhor e pede para Ele operar naquilo, Ele vai operar. Ele vai trabalhar, Ele vai nos ajudar na libertação. Se você está no vício da pornografia, se você está no vício do álcool, se você está caindo no adultério, se você se sente sem força para buscar a Deus em santidade, clame a Jesus. E busque homens e mulheres de oração para orar com você. Porque é para isso que estamos como o corpo de Cristo. O Senhor disse, orai uns pelos outros. Ai de mim se não fosse antes de estar na igreja, onde o Senhor me apresentou irmãos e irmãs que estão me ajudando em oração, que estão orando hoje por mim e por quem eu oro também. Ai de mim se não tivesse sido minha pastora Dora, que guerreou comigo, que batalhou comigo. Ai de mim se não tivesse sido as orações dela na minha vida. Paz, Senhor Cris! E nós precisamos uns dos outros, precisamos de oração, precisamos de união, precisamos estar no mesmo espírito. Lembrem-se que não é um problema para Jesus você se apresentar para Ele como um pecador, você se colocar diante dos pés dele e dizer, Senhor, eu errei, Senhor, eu pequei, Senhor, me ajuda, Senhor, eu não estou conseguindo. Não é um problema para Ele isso. Sabe onde é que está o problema? É você chegar na tua oração e dizer, Senhor, graças te dou porque eu não sou um pecador. Lembra a oração do fariseu e do... qual o termozinho? Dos que coletavam impostos. Era o fariseu, a oração do fariseu e do... Ai, gente, eu esqueci o termo. Mas era o coletor de impostos. O fariseu estava na igreja dizendo, Senhor, graças te dou porque eu não sou pecadora. Eu não sou um pecador. Senhor, eu não estou em adultério. Senhor, eu estou dando dízimo. Senhor, eu estou dando as minhas ofertas. Senhor, eu não sou como a minha irmã ali, que tá ali.
Ela ainda está no álcool, Jesus. Ela ainda está se prostituindo, Jesus. Olha só para aquilo, Senhor. Olha aquele irmãozinho ali. Olha só, aquele ali trai a esposa. Ó, aquele ali, ó o modo como ele se veste. E você não percebe que você está pecando por tua língua. Pela soberba da tua santidade. Porque se a tua santidade está servindo para humilhar o teu irmão, tu é insuportável aos olhos de Deus. Tu é um fariseu. A nossa santidade tem que ser para nos aproximar de Deus e para nos cobrir em santificação, para estendermos a mão para o nosso próximo, para refletirmos a Jesus. Jesus era santo, porque era o próprio Deus colocando os pés na terra. Mas o Senhor, ele não desprezava os pecadores, ele sentava para comer com eles. Então, quem sou eu e quem é você para apontar o dedo para o próximo? Precisamos sim fazer juízo para que a gente não venha cometer os pecados. É verdade, mas não nos cabe condenar. Sabe o peso da condenação? O peso do julgamento? Esse não me cabe. Não me cabe. Me cabe estender a mão e procurar ajudar o irmão. Pronto, é tudo que me cabe. Então, vamos nos apresentar a Deus em humildade, reconhecendo as nossas fraquezas. Porque na palavra que nós acabamos de ler, o Senhor fala que damos o dízimo, damos as ofertas, mas esquecemos de dar o alimento para quem necessita. Tanto o pão, o partir do pão, sabe? O ajudar, as obras de caridade, porque se a tua fé não tem obras, então a tua fé é morta. Mas o compartilhar, o ajudar o próximo, porque foi um mandamento que o Senhor nos deu para que a gente ampare os órfãos, as viúvas, os necessitados. Esse é o nosso papel como igreja. O nosso papel como igreja não é enricar, não é enriquecer à custa do dízimo e da oferta do irmão. Não é para isso. Mas, para além disso, né? Para além dos dízimos e as ofertas, que a gente dê um testemunho de fé com a nossa vida, amparando o nosso próximo, abraçando o nosso próximo, acolhendo o nosso próximo, sustentando, buscando, ofertando uma oração, sabe? Nós precisamos ser irmãos uns dos outros, refletir a Jesus. E muitas vezes estamos dentro da igreja e não estamos em santidade, mas queremos parecer que estamos. E esse parecer que é para Jesus não cola. Eu tive um namorado no passado que ele dizia o seguinte, que você não precisa ser, basta que você pareça que é. Isso cola para o mundo. Para o mundo isso está perfeito. Você não precisa ser, basta que você pareça. Mas quem atua na mentira não é Jesus, é Satanás. Quem opera nesse modo, operandes, não é Jesus, é Satanás. Com Jesus você tem que ser, com Jesus você tem que ter essência. Se você não tiver essência, você não está com ele. E de nada adianta eu, como pastora, né, que está diante de vocês, jogando um fardo pesado sobre vocês, falando de santificação, cobrando santificação e não ter um testemunho para dar. Não ter um amparo, um abraço, um conforto para dar. Não chegar junto e dizer, bora, vamos meu irmão, eu ajudo você, vamos orar, vamos buscar, vamos clamar a Deus. Pastor, cair de novo, vamos, a gente levanta. Porque o cair é do homem, como diz minha irmã Cristiane, mas o levantar é de Deus. E o Senhor está aqui hoje para nos levantar. Ele está nos pedindo santificação, porque a igreja tem esquecido o valor da santificação. Nos nossos cultos se prega muita prosperidade. Nos nossos cultos se prega muito que se você estiver na presença de Deus, Ele vai te dar um carro, Ele vai te dar uma casa, Ele vai te dar uma vitória, Ele vai tirar a capa de humilhação, Ele vai te exaltar. Você está se humilhando? Porque Jesus exalta aquele que se humilha. Os que estão humilhados, Jesus vai deixar humilhado, tá? Porque o tratamento do orgulhoso é a humilhação.
Mas aquele que se humilha, aquele que se deixa humilhar, porque sabe que existe um que justifica, porque sabe que existe um que peleja, porque sabe que não pecou, que não errou, entrega toda a demanda a Deus, esse o Senhor opera, esse o Senhor exalta. E nós não podemos caminhar buscando a nossa própria glória, porque se eu busco a minha glória, então é a glória do mundo que eu estou buscando, eu não estou buscando glorificar a Deus. Se eu estou buscando a minha glória e tudo que eu quero são os aplausos do mundo, são os aplausos da igreja, é o reconhecimento do meu irmão, é o meu irmão olhando para mim dizendo, poxa, você fala e você fala bem, então eu já recebi o meu galardão. Eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que, através do meu testemunho de vida, olhar e dizer, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Se alguém olha para mim e consegue encontrar em mim um pouco mais de humildade do que eu já tive no passado, um pouco mais de doçura, de paciência, de generosidade, de acolhimento, de amor, então que seja nosso Deus glorificado, que seja Jesus glorificado, porque eu era insuportável. Se hoje tem pessoas que olham para mim e dizem, Sanara, você mudou, você tá melhor, hoje eu consigo ver em você uma doçura, um amor genuíno que não era um amor de capa, um sorriso que hoje é sincero, não era aquela coisa de doçura forçada por educação, porque eu tinha que ser uma boa menina educada. Mas por dentro eu estava irritada, eu era egoísta, profundamente egoísta e ainda sou. Gente, eu ainda sou egoísta, eu ainda peco. Dentro de mim eu luto contra a soberba, eu luto contra a vaidade, eu luto contra o orgulho e peço todo santo dia a Deus, Senhor, me ajuda a arrancar isso tudo de dentro de mim. Eu não tenho problema em dizer que tenho todas essas coisas. Por quê? Porque Jesus sabe que eu tenho, eu vou estar enganando a quem? Eu não tenho que enganar ninguém. Não queira você enganar a si próprio. E você não tem que temer o homem, o que os outros pensam acerca de ti. Você tem que temer a Deus, o que é que Deus está pensando a teu respeito. Você tem que temer aquele que, além de matar o corpo, mata o espírito. No capítulo 12 de Lucas, você vai ver essa palavra. É um capítulo inteiro, o Senhor falando acerca do julgamento de Deus, da santificação, de que a gente não pode ser avarento, de que precisamos estender as mãos aos nossos irmãos, de que precisamos ter uma vida de obra, sim, obra em oração, mas também amparo aos necessitados. Porque de nada adianta a gente estar trabalhando para juntar bens, para juntar dinheiro na conta bancária, para garantir o nosso futuro, quanto o amanhã a Deus pertence. E se você está trabalhando tanto para juntar tanto dinheiro na tua conta bancária, para garantir a tua aposentadoria, para garantir o teu futuro, e hoje à noite o Senhor recolhe a tua alma, para quem é que vai ficar esse dinheiro? Aí o Senhor pergunta, qual é a riqueza que você tem junto a mim? Se eu te recolhesse agora, você tem no seu espírito a paz de saber que você vem para a minha presença? Ou tem grande temor por saber que o teu espírito está em condenação? Amados, na noite de hoje, busquem a Jesus. Se coloquem de joelhos na presença dele. Eu diria até mesmo, se você puder fazer isso agora, faça. Eu não sei de que horas, eu não sei em que momento você vai estar assistindo isso. Faça isso. Se coloque na presença de Deus, em humildade, em sinceridade, de coração aberto, de alma rasgada diante dele. Diga, Senhor, eu estou pecando. Senhor, eu sou um pecador miserável, porque ai de mim, miséria é o que tem sobre mim, se não for a tua misericórdia. Então, Senhor, me ajuda. Me mostra tudo aquilo que eu estou errando. Espírito Santo de Deus, rasga o véu, tira as escamas que me cegam. Senhor, tira a trave dos meus olhos, me mostra, porque eu quero te agradar. Eu quero estar pronta, Jesus, para quando o Senhor me chamar. Eu não sei se vai ser agora, se vai ser essa noite. Eu não sei se vai ser no arrebatamento, eu não sei, só o Senhor sabe.
Mas, Senhor, me ajuda, porque se não for o Senhor na minha vida, eu não consigo sozinha. Espírito Santo, me ajuda em oração. E ali deixa o Espírito Santo ir te ajudando em oração. E vai pedindo perdão. Eu já fiz essa oração com o Senhor. E foi uma oração de algumas horas. O Senhor me fazendo recordar de coisas desde a minha infância que eu precisava confessar e pedir perdão. Confessar e pedir perdão. E a cada confissão que eu fazia, eu sentia a dor do arrependimento dentro de mim. Esse é o trabalho de convencimento do Espírito Santo, mas ele só vai fazer em você se você der espaço. Esse é o trabalho de convencimento, de limpeza, de santificação, porque quando você começa a se colocar diante de Deus desse modo, ele vai mostrando. E tudo aquilo que você se arrepende verdadeiramente, você não cai mais naquele pecado. Você não cai. Então, amados, a palavra de hoje é uma palavra para que você se coloque na presença de Deus, busca a santificação, busca primeiro as coisas do céu e a sua justiça, e tudo mais vai te ser acrescentado. Tenha certeza que Deus não vai deixar faltar na tua vida. Se você está numa dificuldade, você clama primeiro a Ele, Ele vai entrar com providência. Eu tenho ouvido relatos e testemunhos dentro da igreja e de outras pessoas. Irmã Cristiane, que está aqui, tem relatos extraordinários acerca de providência de Deus na vida dela. Minha pastora tem relatos extraordinários, pastora Dora, acerca da providência de Deus, né, na vida dela. Um dos relatos que eu já ouvi, o marido estava desempregado, ela recebeu um sacolão, recebeu alimentos, mas o botijão de gás acabou, ela não tinha como cozinhar o alimento. E ela era nova convertida na igreja, naquele fogo, na fé, no Espírito Santo, o primeiro amor ali ativo. Né? Ela virou o botijão de cabeça para baixo, botou a mão em cima do botijão e orou. E disse: Senhor, eu sirvo a um Deus vivo. Meu Deus, se não for por mim, mas seja pelos meus filhos, por essas 3 crianças que precisam comer. Pai, para ti não é nada acender esse fogo. Senhor, acende esse fogo, que eu possa cozinhar para as minhas filhas. E ali ela relata que por 30 dias, todos os dias, ela ia lá e orava no botijão de gás. Por 30 dias ela teve gás dentro da casa dela, por obra divina. E no dia em que o marido dela recebeu o primeiro salário, o botijão acabou o gás. E aí ela disse: Senhor, e agora o botijão? Senhor, o fogo apagou. E nesse momento, ela recebeu uma ligação do marido dela, dizendo: amor, pode comprar o gás, eu já recebi o meu salário. Então vamos confiar na providência divina. Vamos confiar. Se você entrega a Deus, Ele vai operar. Ele vai operar. Não importa o quão difícil pareça para você o seu pedido. Parece para você difícil receber um apartamento? A irmã Cristiane está aqui, ela tem um testemunho belíssimo do Senhor que tirou ela do aluguel, ela desempregada, o esposo desempregado, e ela recebeu um apartamento da prefeitura, porque o Senhor ordenou a ela que ela se inscrevesse, né, para aquele sorteio. 2 irmãs chegaram para ela pedindo que ela orasse por essas irmãs, para que essas irmãs fossem sorteadas. Eu tô contando teu testemunho, Cris. Para que essas irmãs fossem sorteadas. E essas irmãs, quando ela foi orar, o Senhor disse: minha filha, se inscreva você, porque sou eu quem vou te dar. E ela ficou ali meio na dúvida, né? Achou que estava ouvindo mal, porque às vezes a gente fica na dúvida quando é o Espírito Santo falando. Mas ela foi se inscrever, e foi inscrever o marido dela. E o Senhor disse novamente: não, é o teu nome, coloca o teu nome. Isso era coisa de meia-noite. E pela manhã, às 6 horas, 7 horas da manhã ali, ela recebeu uma mensagem de uma outra pessoa, uma amiga dela, dizendo: Cris, olha aí, você foi sorteada. Esse CPF não é o teu? Esse nome aqui é o teu, não é? Você foi sorteada para o apartamento. Então, amados, quando Deus quer, Ele faz. Mas Ele faz para aqueles que confiam nele. Eu
eu sempre bato nessa tecla, Deus não opera por necessidade, Deus opera por confiança, porque necessitar, o mundo inteiro necessita. Mas Deus opera por confiança para aqueles que se entregam a Ele e que entregam a sua demanda a Ele, porque sabem que não é pela força do nosso braço, não é pelo que você tem, não é pelo que você pode, não é por tua inteligência, não é. É somente Deus. E tem coisas que você até pode resolver sozinho. Mas até nessas que eu posso resolver sozinho, eu prefiro pedir a presença de Deus junto comigo. Senhor, eu não quero fazer sozinha, faz comigo. Porque se eu fizer sozinha, eu posso errar. Se eu fizer sozinha, eu posso me perder. Se eu fizer sozinha, eu posso tomar uma direção errada, uma decisão errada. Mas se eu fizer com o Senhor, eu tenho certeza de que vai dar certo. Então, meus queridos, a palavra de hoje é: não sejamos como fariseus. Não sejamos como sepulcros caiados. Eu não me coloco aqui como melhor do que ninguém. Como eu acabei de dizer, eu luto todos os dias contra a minha carne. Eu luto todos os dias contra a antiga Sayonara que todo santo dia parece que quer renascer e eu tenho que afogar ela de novo. Eu luto contra a raiva, eu luto contra a soberba, eu luto contra o orgulho, eu luto contra todas essas coisas, contra os desejos sexuais, muitas vezes, sim, por que não? Passa um irmão bonito na frente, né? E aí tem hora que a gente quer olhar de Senhor, misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus, porque eu não quero desejar o que não é meu. Eu não quero, porque o Senhor disse, aquele que desejou na sua mente e ali se deleitou, esse já cometeu adultério, esse já fornicou. Então nós pecamos também pelos nossos pensamentos. Por isso o Senhor diz: orai e vigiar em todas as coisas. Não é vigiar a vida do vizinho, não. É vigiar o nosso coração, é vigiar a nossa mente, é vigiar o nosso proceder. Porque da nossa boca vai sair o que enche o nosso coração. E daquilo que sai da nossa boca, dos nossos pensamentos, nós iremos caminhar, nós iremos proceder, nós vivemos segundo aquilo que acreditamos, segundo aquilo que nos enche o espírito. Então que busquemos a santificação, que busquemos a ajuda do Senhor Jesus, porque Ele está com a mão estendida sobre a vida de todos nós. Ele está aqui. O Senhor disse que Ele não veio para julgar, mas a sua palavra, essa palavra que Ele pregou, é que nos irá julgar, é que teremos por julgamento. Então, quando você pega a palavra e usa ela em confronto para com a sua vida, você está olhando e você está dizendo: bem, Senhor, nisso aqui eu ainda estou errando. Senhor, nisso aqui eu já melhorei, mas eu preciso melhorar mais. Senhor, eita lapada, Jesus. Tem dia que o Senhor me dá a palavra que eu saio toda quebrada. Senhor, que lapada. Levei uma surra de Bíblia. Literalmente, levei uma surra de palavra. Te ajeita, criatura. O Senhor Jesus está chegando. Ele vai buscar uma igreja que é pura, uma igreja que está santificada. Não adianta você ser batizado nas águas, tomou só um banho de água e não se entregou verdadeiramente. E a tua conduta está totalmente desalinhada com aquilo que Jesus espera. Faz o seguinte, é um parâmetro muito simples para ti, para te ajudar nessa tarde. Se você olhar para si mesma, se coloca de frente do espelho e olha para ti, você consegue ver Jesus em você? Ali você vai ter a tua justa medida de como está a tua caminhada. Não fica com justificativa, porque eu sou pecadora mesmo, porque é assim mesmo. Não. Essas justificativas não vão te justificar diante de Jesus naquele dia. Porque você conhece a palavra. Aqui eu estou falando com quem conhece a palavra e com quem quer conhecer a palavra, tá? O mundo já jaz no maligno. A gente, como igreja, estamos indo buscar aqueles que estão no mundo. Aqui eu estou falando com crentes. Esse vídeo, se chegou em você, é porque você tem, no mínimo, profundo desejo de conhecer Jesus. Então,
tirando todas as desculpas esfarrapadas que Satanás vai colocar na tua cabeça, porque quem passa a mão na tua cabeça no erro é Satanás, não é Jesus, tá? O Espírito Santo, ele não vai ficar te acusando, mas ele vai te mostrar o teu erro. Satanás, na hora, vai passar a mão na tua cabeça e depois vai ficar te acusando. Feito o promotor do inferno que ele é, tá bom? Então, se coloca na frente do espelho, olha pra ti e pensa o seguinte: quem me olha, vê Jesus em mim? Eu consigo ver Jesus em mim? Nas minhas ações, Jesus está nelas? Se você estiver em paz, porque você sabe que você não está pecando por prazer, você não tem pecado de estimação, você erra. Mas aí você busca no Espírito Santo: Senhor, me perdoe, Senhor, me ajude. E você tem um profundo desejo de não cair mais naquele erro. Então ali o Senhor está em ti. E o Senhor está te limpando, e o Senhor está te purificando, e o Senhor está alinhando as tuas veredas. Mas se você se sente confortável com o teu pecado, atenção. Atenção, porque Jesus não está em você. Porque Jesus não permanece aonde tem pecado. Na última palavra, no último vídeo que a gente fez, o Senhor deixou isso bem claro. Ele não permanece aonde haja cadáver, aonde haja a morte, aonde haja o pecado. Ele não permanece sequer no mesmo ambiente. Amém, amados? Eu vou finalizar agora, porque agora eu vou fazer um culto junto com a minha pastora, né? E mais tarde tem o culto na casa de irmão Ivanildo e vai ser bênção, ok? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, que Ele possa ter conversado conosco, ter trazido um pouco mais de discernimento, de entendimento, iluminando os nossos corações, porque o Senhor não está aqui para nos condenar. Ele está aqui para nos salvar. Agora lembrem que a palavra que Ele nos deu, esta sim, nos será por absolvição ou por condenação. E que não haverá desculpas diante dele. Amém, amados? Que Jesus os abençoe na tarde de hoje, no dia de hoje. Se coloquem na presença do Senhor. Busquem a santidade, sim. Santidade está fora de moda, mas é para o mundo. Santidade não está fora de moda para aquele que está na presença de Jesus. Muito pelo contrário, é a palavra de ordem do dia. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, os guarde, os livre de todo mal, blinde as vossas mentes contra a voz do inimigo, contra as sugestões do inimigo, que o Senhor rasgue o véu diante de cada um de nós, que o Senhor alinhe as nossas veredas e que possamos nos apresentar diante dele como servos fiéis, servos aprovados, que não têm do que se envergonhar. Amém, amados? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.